Empresárias e empresários, o tema de hoje é sobre ordem de penhora. A ordem legal, como se processa a penhora, qual a ordem, qual os bens que vêm primeiro quando você, empresária, você empresário, deixam de arcar com compromisso com aqueles contratos bancários empresariais. Se o assunto te interessa, te convido a ficar aqui até o final desta live. Espondiloterapeuta Joyner, bom dia, obrigado pelo comparecimento. Meu nome é Luiz Fernando, para quem não me conhece, sou advogado há mais de 20 anos na área empresarial e bancária. E o objetivo desses vídeos que estamos fazendo é colocar você empresária, você empresário, com conhecimento sobre as questões bancárias, as questões empresariais, relação com os bens e a sua relação da tua empresa em todo este conjunto, né? Banco, empresa, empresário. Tá? Então, hoje o que nós vamos falar é sobre a ordem de penhora. Quais são os bens que vêm primeiro quando você deixa de arcar com os compromissos por algum motivo, né? Motivos financeiros, enfim. Ressaltando que aqui nós vamos falar sobre quando já se tem um processo judicial, quando já se iniciou uma execução. Não estamos falando sobre alienação fiduciária em garantia, que já é um outro assunto e que nós já falamos em vídeos anteriores, já falamos sobre alienação fiduciária de bem imóvel e também sobre alienação fiduciária de veículos em geral. Então, neste caso especificamente, é sobre já um processo de execução, uma ordem judicial. Perfeito? Então podemos começar. Bom, então a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui, retomando também o que nós estamos falando desde o começo desses vídeos, que se você foi avalista, fiador, enfim, garantidor de alguma operação bancária, você também responde solidariamente com seus bens particulares. Então, neste caso, você tem que ter em mente o seguinte, empresário, se você deu bens em garantia, não só os bens da tua empresa, mas também os teus bens particulares vão responder pela dívida que não foi paga no momento certo. Então, nós estamos falando de penhora, então tenha isso em mente. Se você foi garantidor, além dos bens da tua empresa, você também vai responder solidariamente. Então, quando falamos de bens aqui, o que nós vamos tratar de bens, tenha isso em mente. Tá? Se você não foi garantidor, tudo bem, só os bens da sua empresa que vão seguir esta ordem aqui que nós vamos falar. Se você foi garantidor, você e a tua empresa, os teus bens particulares e os bens que também são de propriedade da tua empresa. Tá? O que diz a lei? Que quando você não teve condições de pagar o teu contrato, havendo uma ordem judicial, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, acrescida de juros, despesas e honorários advocatícios. Ou seja, o valor integral da dívida. A penhora, vamos dizer assim, o ato de buscar bens, vai incidir sobre a dívida atualizada. Por isso que normalmente é um valor bem alto, porque é um valor que já vai incidir a multa, que é uma multa alta do teu contrato, já vai incidir os juros remuneratórios, os juros moratórios e também honorários advocatícios. Se você tem alguma dúvida a respeito de juros moratórios e juros remuneratórios, nós fizemos um vídeo específico para isso. Volte lá nos vídeos e dê uma olhadinha, porque é importante, tá? Você ter uma boa... Está bem localizado do que estamos falando, tá? Então, qual que vai ser a ordem? O juiz vai mandar fazer a penhora e qual vai ser a ordem dessa penhora? Primeiro, dinheiro, obviamente. Dinheiro vem primeiro em todo o
creio eu que acho que em todo ordenamento jurídico válido seria o dinheiro, né? Ninguém vai dar outra coisa, o que vale, o que importa é o dinheiro. Então, diz o inciso 1 que a penhora vai incidir sobre um dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicações em instituições financeiras. E como é que o juiz, vamos assim dizer, sabe que você tem dinheiro ou não? Existe um sistema chamado Sisbajude, que é um sistema de ordem de busca e bloqueio de bens, que colocando o seu CNPJ e o teu CPF, se você foi garantidor da operação, já vai buscar e já vai apreender o dinheiro que você tem em aplicações financeiras, contas bancárias, enfim. Aí também vamos colocar que é um sistema bem agressivo de busca de bens e bem incisivo. Ele vai achar tudo, aplicações financeiras em geral que você tenha. E também nisso é possível até fazer um bloqueio de bens futuros nas suas contas correntes, que é o que a gente chama de teimosinha. O que não existia até um tempo atrás, até agosto do ano passado. De um ano para cá já é possível que o juiz marque. Existe uma opção dele bloquear por 30 dias tudo que cai na tua conta corrente, tudo que você tiver de movimentação financeira. Então, essa é a primeira hipótese em dinheiro. Pois você é um cara que eventualmente está passando numa situação difícil, você empresário e não tem dinheiro em espécie ou em aplicações financeiras. Mas você fez uma aplicação em dívidas da dívida pública. Títulos da dívida pública, desculpe. Você tem títulos da dívida pública. Tesouro Direto, que é uma aplicação que está sendo muito alardeada nesses tempos, né? De você comprar, fazer uma aplicação em Tesouro Direto. Então, esses títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação de mercado, que no caso o Tesouro Direto, eles são o segundo bem que vai ser penhorado se você não tiver dinheiro. Então, também por meio da busca dos próprios Sisbajude, ele consegue localizar títulos da dívida pública, cotações de mercado. Agora, terceiro, títulos e valores mobiliários, que são todos aqueles definidos em lei, que são custodiados pela Comissão de Valores Mobiliários, ações, debêntures, bônus de subscrição, contratos futuros, a grosso modo, tudo o que tiver custodiado pela CVM. Essa é a terceira modalidade, é o terceiro bem, vamos dizer assim, a terceira na ordem de garantias que a lei prevê. Tá? Bom, o quarto, veículos terrestres. Isso é feito por uma ferramenta chamada Renajude, que é uma ferramenta integrada com os Detrans e com o Ciretran. Então ele vai buscar veículos em nome da tua empresa, veículos em teu nome. Lembrando que todas essas buscas que estamos falando, elas são feitas pela ferramenta, são ferramentas que estão à disposição do Poder Judiciário de localização e de bloqueio. Tá? Então, a quarta hipótese são os veículos terrestres, feitos, como eu falei, pelo Renajude. O quinto, suponhamos que não tenha sido localizado nada até agora, vão para a localização de bens imóveis, terrenos, apartamentos, enfim, bens imóveis da tua propriedade. Isto é feito também por um convênio com a Associação dos Registros, né? ARISP, que chama, Associação Registral, que tem na base a maioria dos imóveis registrados pelos registros de imóveis dos estados, das comarcas. Tem alguns cartórios de registro de imóveis que não estão ainda conectados a esse sistema, mas são poucos. Tá? A maioria já está conectada e já dá informações
sobre os bens imóveis que estão em tua propriedade ou em propriedade da tua empresa. O quarto são os bens móveis em geral, ou seja, qualquer coisa, qualquer bem imóvel. Isso é feito por meio de oficial de justiça, então o juiz vai designar um oficial de justiça para ir para um local, a tua empresa ou o local que estejam os bens, para fazer uma constatação e a apreensão, fazer a localização destes bens e fazer a apuração, quantificar qual é o valor destes bens e fazer a penhora, realizar as penhoras. Se você é um produtor rural ou tem gado, semoventes em geral, cavalo, gado, equino, suíno, são semoventes, que são a sexta hipótese de garantia dos bens. Nesse caso também é feito por via de oficial de justiça, com ordem judicial, obviamente. A oitava hipótese, agora, isso tudo numa ordem, tá, gente? Navios e aeronaves. Bom, os navios, eles são registrados na capitania dos portos e os aviões particulares na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil. E eles são localizados por meio do sistema InfoSeg, que é um sistema também, como eu falei, integrado de informações não só judiciais, mas aí também é um sistema integrado das polícias, Polícia Federal, Polícia Estadual e também agora à disposição do Poder Judiciário para localização de bens de propriedade do executado. Bom, aqui a nona hipótese, inciso 9, diz: ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Então, a tua própria empresa, com as tuas cotas sociais, no caso de não ter outra possibilidade até o momento, vai responder, penhorando-se as cotas da tua empresa ou de alguma outra empresa sua, se você for avalista, garantidor na operação. Então, por meio do teu imposto de renda, da tua própria declaração, é possível constatar se você é sócio de alguma outra empresa. E aí é penhorada as cotas sociais desta empresa. 10º, percentual de faturamento da empresa devedora. Como é um procedimento que dá muito trabalho, tem que ser nomeado um contador, um administrador judicial para fazer esse tipo de penhora. É uma penhora que está lá no fim, é a 10ª hipótese, porque realmente é algo que não é muito fácil de fazer. Dá bastante trabalho, é custoso, porque tem que ter uma pessoa lá dentro da empresa para apurar o faturamento e para determinar o percentual que vai ser, dentro do percentual que o juiz determinou da penhora, como que vai ser destinado este valor para o pagamento da dívida. Então é algo que é muito raro de ser feito, mas existe. Existe e muitas vezes o credor utiliza isso, mas como uma ferramenta de, não de efetividade, mas como algo para forçar um acordo. Então esta é a 10ª hipótese, o faturamento da tua própria empresa, da empresa devedora. Em 11º lugar estão as pedras e metais preciosos. Se você tiver ouro, pedras preciosas, isso também depende da avaliação, de uma avaliação e também da penhora por meio do oficial de justiça. A 12ª hipótese, os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de alienação fiduciária em garantia. Se você voltar nos vídeos que fizemos sobre alienação fiduciária, você vai ver que o credor se torna proprietário do bem. Então, um devedor externo ele não pode penhorar este bem, porque já não é mais teu, é do teu credor. Mas, eventualmente, este devedor ele pode requerer a penhora dos direitos. E é isso que está dizendo. Os direitos sobre este bem. Então, quando você terminar de pagar, este credor subrogado
é que vai ter o direito, vai se subrogar nos teus direitos de propriedade, quando você terminar de quitar este contrato que estamos falando, que é a 12ª hipótese. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. No caso, também derivados de promessa de compra e venda, você tem um compromisso de compra e venda de um imóvel. Muitas vezes se registra o compromisso de compra e venda de um imóvel. Então você não é proprietário ainda, mas quando você terminar de pagar o que está estabelecido no contrato, este credor vai se subrogar e vai ter direito a este imóvel. Bom, o 13º, outros direitos. Aí são os direitos em geral, pode ser tanto direito de uso de coisa, direito autoral, royalties, enfim, qualquer direito. Aí entra lá no fim direito sobre locação de algum imóvel que você tenha, que você aluga, né? Outros direitos, aí vai lá para o fim da fila. Tá? Lembrando que esta ordem não é uma ordem obrigatória. O juiz, dependendo da circunstância do caso, ele pode inverter essa ordem. Tá? Então não é algo assim estanque, que está definido e pronto, acabou. Não. O juiz ele tem o poder de analisar da melhor forma como vai aplicar isso. Tá? Bom, e você então, devedor, você pode pedir a substituição dessa penhora, embora esteja no... Como é que você vai pedir se você precisar de uma substituição de penhora? Como é que funciona isso? Tem um artigo de lei que fala que as partes poderão requerer a substituição da penhora. Quando diz as partes, diz credor e devedor. Então você também pode pedir a substituição da penhora. E quando é que você pode pedir? Primeiro, quando ela não obedecer a ordem legal. Normalmente isso aqui é um direito mais do credor, mas você também pode utilizar. Então suponhamos que estão penhorando os direitos sobre uma alienação fiduciária que você tenha. Mas você tem um automóvel, você pretende dar esse automóvel, então você pode requerer para o juiz, como está fora da ordem legal, falar, olha, eu prefiro que eu indico a penhora este bem, este automóvel, e coloca lá em garantia. Você pede a substituição da penhora. Isso pode fazer parte da sua própria estratégia para você conseguir fazer o pagamento desta dívida ou até mesmo para tentar um acordo posteriormente. A segunda hipótese que você pode pedir também a substituição dessa penhora é caso ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial. Vamos supor que você deu em garantia no próprio instrumento um bem, só que o credor ele agora está exigindo outro. Então você pode exigir que seja alterado para aquele bem que foi dado em garantia e não esse outro bem que o credor nomeou. Outra hipótese que diz o seguinte: se você tiver bens na praça em que está correndo a execução, mas o banco tiver pedido a penhora de bens que estão em outra praça, você pode pedir que seja alterado para o bem que está no local, que está correndo a execução. E também, nesse caso, é uma questão estratégica que você pode pedir, dependendo do que você empresário está idealizando para pagamento e quitação dessa dívida. Bom, os outros são hipóteses que são mais pertinentes aos bancos, né, aos credores. Então não vamos falar aqui, porque são apenas dizer, né, que são em caso de ter outros bens e já tiver recaído sobre outros já penhorados e que tiverem gravame, quando a penhora incide sobre bens de baixa liquidez, quando a tentativa de alienação fiduciária fracassar, ou seja, teve leilões e não conseguiu, ou quando você executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Mas como eu falei, essas outras aqui, elas são hipóteses para o credor, então a gente não vai esmiuçar.
Aí você deve estar perguntando, bom, mas é possível fazer uma segunda penhora? Sim, é possível também que, eventualmente, embora exista uma penhora, o juiz determine uma segunda penhora. E quando que isso vai acontecer? Quando a primeira for anulada. Judicialmente você pode entrar e requerer a anulação da penhora por diversos motivos. Vamos supor que ela foi penhorada, que ela foi anulada, então o credor ele pode pedir uma segunda penhora. Quando os bens eles forem à praça, a leilão, mas não foi suficiente para pagar a dívida. Então, nesta hipótese, o juiz ele vai fazer uma segunda penhora. E aí vai seguir a mesma ordem. Tá? Vai tentar primeiro, de novo, os bens. Vai tentar primeiro os bens de mais fácil liquidez, que é dinheiro, títulos da dívida pública, tal. Ações custodiadas pela CVM. Mas nesse segundo leilão, esta ordem, vamos dizer assim, ela já é bem mais mitigada, porque normalmente o próprio credor ele já vai indicar alguma coisa. Se ele não indicar, vai seguir a ordem. Tá? Bom, a partir do momento que você empresário, foi intimado da penhora, você tem 10 dias para requerer a substituição, naquelas hipóteses que nós já falamos. Então vamos supor que está fora da ordem, você fala, não, eu tenho um bem aqui, que eu quero dar em garantia, por favor, excelência, requeiro que substitua este bem por este outro. Aí o juiz vai analisar o teu requerimento e vai ver se é cabível ou não, mas você pode requerer a substituição desta penhora. Tá? Lembrando que, falando aqui em parte em estratégia, uma das coisas que você empresário podem estudar em uma questão de quebra de contrato, já é dar em garantia, fazer uma fiança bancária ou um seguro de garantia judicial. Logicamente que estas operações bancárias elas têm um custo que tem que ser colocado também em análise, mas elas substituem inclusive o dinheiro. Então, se você empresário, tem uma movimentação bancária expressiva e não querem que incida uma penhora em conta, da tua conta corrente ou nas tuas aplicações financeiras, você pode, logicamente que você tem que estar atento a isso, pedir fazer uma fiança bancária e fazer um seguro de garantia judicial, tanto para liberar se já foi penhorado, como para evitar essa penhora. Então essa é uma das saídas, mas lembrando sempre que você vai ter que contratar uma instituição bancária para isso, ou uma seguradora, no caso de seguro com garantia judicial, que isso é feito por uma seguradora. Isso vai ter um custo, mas é uma alternativa válida dentro daquilo que nós sempre estamos dizendo, dentro da tua estratégia. Você empresário, é importante lembrar que tudo isso que nós falamos, todo o objetivo desses vídeos é dar esclarecimentos para que você tenha condições de idealizar uma estratégia que você possa ter o tempo necessário para estruturar o teu empreendimento, a tua empresa e conseguir fazer a quitação de destes contratos, conseguir um bom acordo, um acordo favorável para você. Então, tenham sempre isso em mente. Vocês precisam ter informação e saber como vai funcionar o processo é de grande valia. É muito importante para vocês, empresários, saberem como que vai andar o processo. Como você ter, vamos dizer assim, uma visão geral, uma visão global da coisa. Porque, obviamente, as questões peculiares são de domínio do advogado. Mas você precisa ter, vamos dizer assim, a visão geral para que possa ter uma boa estratégia, um bom plano estratégico, que vai integrar também este plano estratégico todo o planejamento da tua empresa para sair do endividamento. Né?
Bom, então a penhora de dinheiro e as averbações com relação aos bens imóveis que você tenha, elas já são feitas por meio eletrônico, dado preferência ao meio eletrônico, salvo quando o meio eletrônico ele não for possível, é que vai ser feito o registro da penhora, vamos dizer assim, da forma tradicional. O registro que eu estou dizendo já é dado uma ordem de penhora, por exemplo, de um imóvel, e esta ordem de penhora vai ficar registrada no registro de imóveis. Isso já é feito eletronicamente. Não é necessário mais que se leve um ofício para o registro de títulos e documentos para que lá fique, para que se faça a averbação desta penhora. Não é mais necessário. E com relação aos outros demais bens penhorados, aqueles bens que o oficial de justiça ele tem que comparecer no local e realizar, normalmente, quem fica como depositário dos bens é o próprio devedor. Ou seja, esses bens não são retirados, não são removidos para um depositário judicial. Normalmente não. Você, devedor, empresária, empresário, vão permanecer com estes bens, com o dever de todo depositário fiel, de resguardar, de guardar estes bens e de tomar todos os cuidados de qualquer possuidor, de não deixar estragar, você não pode vender, você não pode... tem que deixar o bem lá, guardadinho, pode utilizá-lo da maneira normal se for um maquinário, mas esses bens normalmente não serão removidos da tua empresa, e nem da tua... ou da residência, ou onde estiver os bens de valor. Tá? Por que isso? Porque realmente é a maneira mais fácil, né? E menos custoso. Você for providenciar uma remoção, ter que pagar um depositário fiel, um local para deixar esses bens. Então, normalmente fica com o próprio devedor. Tá? Bom, então, empresárias e empresários, com relação à penhora, é isso. Vai seguir essa ordem, de preferência. Pode ser que essa ordem é uma ordem móvel, ela não é uma ordem estanque. Tudo isso que nós falamos, então, tem que fazer parte do teu planejamento estratégico quando você está no endividamento. Saber que é possível você pedir uma substituição de penhora, saber que é possível você substituir bens. Existe uma ordem que você pode dar bens em garantia, que você pode também, inclusive, fazer contratação de um seguro-fiança, de um seguro-fiança judicial, se assim for necessário for. E, então, empresárias e empresários, nós sempre colocamos que dever, estar numa situação de devedor, não é crime nenhum. Isso acontece muitas vezes, com qualquer um pode acontecer. Então, o que você sempre tem que ter é um bom planejamento estratégico. Ter as ferramentas, ter o conhecimento. E além de estar bem assessorada, né, empresária ou empresário, vocês têm que estar bem assessorados também. Isso é também muito importante. E ter a visão geral. Elaborar um plano estratégico, como eu sempre digo. Tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe um comentário aqui. E na semana que vem, não, desculpa, ainda nesta semana, nós vamos voltar nesse tema de penhora, para dar mais informações ainda relevantes para vocês, empresárias e empresários. Desejo a todos sucesso, prosperidade. Até a próxima.